Ouvintes da Rádio ao Domingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, mais uma semana na vossa companhia, a Maria do Céu e o Fernando Serrão, e hoje vamos falar de meditação com Marco Aurélio. Olá, ouvintes. Nós hoje vamos falar de um livro que tem cerca de 2000 anos, foi escrito por um dos maiores, parece-me que, segundo aquilo que nós vimos e que investigamos, um dos maiores imperadores de Roma, e ele escrevia, tinha um diário no qual ele escrevia, não escrevia todos os dias, mas escrevia mensagens. Já naquele tempo. Sim, para o ajudar a manter-se fiel aos seus princípios e àquilo que ele considerava correto. Isto é incrível porque hoje em dia nós catalogamos como autoajuda e colocamos de lado e dizemos que coisas ridículas, mas este senhor escreveu um livro há 2000 anos que representa muito aquilo que ele é e aquilo que fazia, e hoje em dia continua a ser um livro de referência que muita gente lê e relê e que aconselha a leitura, e nós hoje vamos falar de alguns pontos principais e vocês vão perceber porque é que nós gostamos tanto deste livrinho que é tão fácil de ler. Vamos falar de alguns pontos principais e um dos primeiros pontos é: ignore o que é que os outros estão a fazer. E eu acho que é quase um clichê nós no nosso programa dizermos que nós distraímos-nos com a vida dos outros, a criticar, a condenar e a copiar. E Marco Aurélio dizia assim, escrevia no livro assim: não desperdice o que resta da sua vida especulando sobre os seus vizinhos. Qualquer coisa que o distraia da fidelidade do seu eu interior significa perda de oportunidade para outra tarefa. E é mesmo, nem que a tarefa seja pensarmos em nós próprios, temos um tempo para nós próprios, e para aquelas pessoas que não têm esse cuidado de olhar para si próprios e de pensar nas coisas que fazem ou nas coisas da vida, que invistam em alguma coisa da curiosidade ou que façam mesmo aquilo que gostam. Nós falamos aqui muito no Momento de Inspiração sobre o tempo que nós passamos da nossa vida com toxicidade, e a toxicidade que nós nem consideramos, e comportamentos e hábitos que até se tornam vícios, tipo internet, tipo acordar e não ter tempo para coisa nenhuma, mas pegar no telefone para ver eventualmente o Instagram ou qualquer coisa, o que é que a gente pôs e não sei o quê. Isto é só desperdiçar a nossa vida, sair do nosso centro e projetarmos as nossas frustrações, expectativas ou sonhos ou qualquer coisa na vida que os outros têm ou naquilo que nós gostaríamos de ter dos outros. Por isso, queridos ouvintes, não ocupe o seu tempo a pensar o que é que o vizinho está a fazer ou o que é que um ídolo, se por acaso o tem, faz ou que deixa de fazer, ou que come, ou que bebe, ou que faz. Já era um problema há 2000 anos. É verdade. E perdura através dos tempos. Não é? E sempre foi, imaginem, já era um problema há 2000 anos e continua a ser um problema, talvez nos dias de hoje. Preocupar-nos mais com os outros, não é? Com o que os outros fazem. Pronto, de uma forma positiva ou negativa, mas não se esqueçam que há coisas que fazem sentido nos outros, mas que na nossa própria vida não há forma. E estas coisas que nós colamos e que tentamos adaptar a nós não funcionam. Por isso, queridos ouvintes, pensem muito nisso. Depois, a sua realidade é feita sobre as suas opiniões. Marco Aurélio diz-nos: a vida é apenas o que você considera, a vida é opinião. Nós andamos sempre, passamos a nossa vida a dar opiniões, seja de qualquer coisa, e as nossas opiniões aparecem como verdades absolutas sobre alguma coisa, e nós cada vez mais temos que pensar que a maior parte das nossas opiniões são quase, eu não quero dizer na sua maioria, mas são quase sempre para criticar e condenar os outros. Seja a política, seja um político, seja a guerra, seja o tempo, seja o climate change, seja aquilo que for. Há sempre as coisas boas e as coisas más. E nós temos que ver que muitas... E eu cada vez mais tenho alguma cautela com as opiniões que emito. Porquê? Porque as opiniões que nós damos assim de uma forma descontraída, espontânea, refletem muito aquilo que nós somos de verdade.
a maior parte das pessoas não imagina como está a dar uma imagem tão perfeita de si a partir das opiniões que dá. O que é que nós devemos ter algum cuidado? Todas aquelas nossas opiniões de crítica, de condenar, que tenham alguma coisa de xenofobia, de racismo, que tenham alguma coisa até inconsciência sobre o climate change, que tenha alguma coisa sobre a diferenciação entre os seres humanos e por aí fora. Nós fazemos isso quase de uma forma tão natural e nós não nos percebemos que essas opiniões acabam por ser um bocadinho daquilo que nós somos, e nós devemos ter cuidado, porque apesar de serem opiniões e elas serem voláteis e não conta nada, há coisas que ficam mesmo coladas a nós, e nós muitas vezes até consideramos que somos bons seres humanos, ou que fazemos isto ou que fazemos aquilo, mas que não o sentimos. Porquê é que não sentimos? Porque as nossas opiniões, às vezes, sobre o mundo, sobre a vida e até sobre nós próprios, não estão todas alinhadas. Quantas e quantas vezes nós falamos de pessoas que dizem: eu faço isto tudo tão bem e as coisas não acontecem, porque metade do tempo você está a emitir opiniões e considerações que não têm nada a ver consigo. E esta forma é tudo formas de distrair do ponto central, que é a sua própria vida, e daquilo que faz sentido para si. Cada vez mais devemos ter cuidado com as opiniões que damos, seja daquilo que for, porque para além de muitas vezes serem más e aumentarem uma negatividade à volta de alguma coisa, e o melhor é quando você tem muitas opiniões para dar, esperar que peçam a opinião, ou então dar um minuto de silêncio para ver se aquilo que diz ou aquilo que quer transmitir, se é aquilo que realmente é o seu reflexo de si mesmo, daquilo que você conhece. Porque temos que ter assim este cuidado contínuo com aquilo que nós dizemos e com as opiniões e com os conselhos e por aí fora. Se eu não vejo a coisa como um mal, não me magoo. Rejeito o senso de lesão, e a lesão desaparece. Qualquer lesão que possamos receber na vida é apenas a nossa opinião. Por isso, isto é uma citação de Marco Aurélio. Por isso, vamos ter algum cuidado com a perspectiva que damos às coisas, com o cunho que nós damos às coisas, que a maior parte do tempo é todo mau. É muito raro dar uma opinião positiva, dar um reforço positivo sobre alguma coisa, ou tirar alguma coisa positiva de alguma coisa mal, e não aumentar esta ideia negativa que às vezes está à volta. E ele centra tudo em nós. Ele centra tudo em nós. É verdade. Outra ideia de Marco Aurélio é: faça menos. E eu acho que esta é uma das coisas mais precisa de uma explicação, porque não é para levar a letra. Se você quiser contentar-se com as suas que as suas ações sejam poucas, isso traz a satisfação de fazer alguma coisa e fazê-las bem. Nós vivemos num mundo do multitask, ou seja, nós conseguimos estar a atender o telefone, fazer a comida, tratar dos filhos. Em termos gerais, quase toda a gente se autodenomina de multitask. Mas, na verdade, é um stress. Mas isto aumenta o stress. E depois, não é possível fazer tudo bem quando estamos com 5 ou 6 tarefas em mão. Alguma coisa pode falhar. Nós podemos ter um trabalho feito assim, tudo muito organizado e tudo muito coordenado, mas alguma coisa pode falhar. O Marco Aurélio dizia: quando nós queremos fazer uma coisa, e ele fazia muito isso quando ia para uma batalha, o foco deve ser numa tarefa, e quando essa tarefa estiver concluída, começa-se outra tarefa. Cada vez mais nos dias de hoje se fala de que vamos reduzir as tarefas que temos por dia e fazê-las bem. Porquê? Porque nos vai dar aquela sensação de autorrealização, de autoconfiança e de capacidade. E porque muitas vezes temos tantas coisas para fazer, chegamos ao final do dia e não fazemos metade. Então vamos reduzir todas as coisas que temos de fazer a metade, porque o certo é que elas vão ficar terminadas. Não se esqueça que fazer menos não significa que você pode dar-se à procrastinação. Adiar, tipo as cartas para abrir, pagamentos para fazer, chamadas para fazer, mensagens que devia mandar, não mandou. Há coisas que nós podemos fazer em cada segundo, e isto não é fazer menos. O que nós estamos a dizer fazer menos é quando você
de repente acorda para a vida e numa hora quer fazer tudo o que pode. Não pode. Vai fazer numa hora e faz uma tarefa. E vai ter aquela sensação de dever cumprido, que eu acho que é a coisa mais fantástica que nós podemos fazer. Há uma das coisas que eu... Um dos pontos mais importantes deste livro é o Memento Mori. O Memento Mori, para mim, é o mais extraordinário. Porque ele diz assim: suponha que você vai morrer hoje. E suponha que um mago, um gênio, lhe diz: como foste boa pessoa, vou-te dar a partir de agora um tempo extra para que tu possas viver, para que se possa viver, ser feliz, pedir desculpa a partir de agora. Eu acho que isto é genial. Nós, no Momento de Inspiração, já falámos muitas vezes na questão da morte e somos muito mal interpretados porque não se fala da morte, mas eu acho que a morte e nós termos a ideia da morte é a nossa vida, porque nada está garantido e nós nem sabemos o que é que vai acontecer. Saber que há uma coisa que é certa e a certa é a morte, porque é que não vamos viver a nossa vida no melhor que nós podemos ser, a fazer o melhor que podemos fazer para nós e para os outros. E entender que, por exemplo, imagine esta questão do Memento Mori é saber que nós hoje temos um tempo extra para sermos felizes, para sermos realizados, para fazermos coisas por nós, para fazermos todas as coisas que se eu tivesse tempo, o tempo é agora. O tempo mágico de fazer alguma coisa é agora. E eu acho que se nós tivermos sempre a noção de que a vida não nos pertence, nós cada vez mais somos mais rigorosos com a vida que vivemos a cada momento, sem procrastinar e sem adiar as coisas, porque no fundo, queridos ouvintes, isto não é ser dramático, é a questão da vida. E quando eu falo da morte, e as pessoas dizem, lá vem a céu com as coisas, não é questão dramática, não tem nada a ver com isso, tem a ver que porque é que nós não fazemos em vida e retiramos da nossa vida os ses e os mas e não sei o que mais. E vamos dar cada dia aquela magia, dizer assim, tenho um tempo extra. Nós já fizemos um programa sobre a morte e falámos de muitas destas coisas. Falamos muito destas coisas e o que é que aconteceu? Muita gente ficou revoltada, nomeadamente um senhor que eu adorava e já não está connosco, que ele dizia que este momento de inspiração não devia falar da morte. E eu acho que o momento de inspiração é mesmo uma questão da morte como algo positivo. E vermos que hoje temos um tempo extra. E a morte faz parte do nosso percurso na vida. Não é? E faz parte do nosso percurso de vida. Marco Aurélio diz assim: muito em breve você estará morto, mas mesmo assim você não é obstinado. Suponha que você morreu hoje e a história da sua vida acabou. E daqui em diante considere quanto tempo mais lhe poderá ser concedido como um excedente não autorizado. A partir de agora, querido ouvinte, veja a sua vida como um tempo não autorizado, mas que você conquistou para fazer tudo aquilo que estava numa checklist e você teimosamente ou abandonou porque dá muito trabalho, porque implica alguma disciplina, alguma consistência na sua vida, implica aprender eventualmente a comunicar, implica eventualmente a saber dizer que não, implica talvez investir mais em si próprio, e isto sem ser aquela questão narcisista, mas sim centrado, sabendo que quanto melhor você está, melhor você vai ser para si e para os outros. Outra ideia de Marco Aurélio é que nós somos muito mais fortes do que aquilo que pensamos, e uma das coisas que ele mais defendia era procurarmos a nossa força interior, a nossa energia interior. E isto, queridos ouvintes, como é que nós fazemos isto? Nós fazemos isto com aquela ideia, com fazer um percurso, ou fazer uma retrospectiva da nossa própria história e percebermos que em momentos-chave dramáticos e extremamente complicados, de grande stress, nós conseguimos dar a volta. E se nós formos a perceber
o que é que nos levou a ultrapassar todos os desafios é aquela energia, aquela força interior que realmente nós não conseguimos entender, perceber, mas que nos ajuda realmente a ultrapassar todos os obstáculos. É muito importante nós investirmos um tempo para conquistarmos a nossa força interior, ou para a reconquistar, ou então para... porque todos nós temos essa força interior, nós muitas vezes não a conhecemos. Porquê? Porque vivemos muito na vida dos outros, vivemos muito a seguir os outros. E de repente acontece alguma coisa e nós ficamos à toa, porque não sabemos o que fazer. Mas é nesses momentos que nós realmente recuperamos a nossa própria essência e conseguimos ultrapassar os obstáculos e fazer tudo aquilo que podemos e que está ao nosso alcance fazer. Isto, queridos ouvintes, é muito importante, que nós temos clichês na nossa vida, que a vida é preciso lutar para se viver, é preciso fazer. E eu acho que nós só temos que viver com alguma disciplina, com mudança de perspectiva de vida, mas sabendo que nós conseguimos fazer tudo a partir do momento em que nós deixamos de ser seguidores e passamos a ser personagens principais da nossa própria história, porque andamos sempre a seguir desde modas, desde opiniões, desde líderes de opinião, desde tudo, e acabamos por não saber muito bem aquilo que nós somos. E nesta questão da força interior nós temos que parar, nós temos que nos recuperar. Não é que vá adiantar muito na vida, que nós não sabemos o que a vida é, mas de certeza que vai ajudar em momentos de grande stress e de grande ansiedade, ou quando tem que tomar uma decisão. O outro ponto, já falámos também muito aqui no programa. Sim, eu acho que é muito importante nós sabermos o que nos move. Isto já Marco Aurélio dizia há 2000 anos atrás, dizia: é importante você levantar-se e ajudar a humanidade, é importante nós contribuirmos com algo positivo. E quando nós falamos muito nisso, nós pensamos, mas nós somos tão pequeninos, o que é que nós podemos fazer? Mas e ajudar alguém que é vítima de bullying, e nas escolas, na nossa sociedade, ajudar alguém, ou pode ser uma pessoa que não tem dinheiro, a dar-lhe comida, ajudar alguém muitas vezes que passa por nós e que nos insulta e nós não respondermos, isso é ajudar alguém. Cumprimentar, ser educado sempre, em todas as circunstâncias, é sempre ajudar as pessoas. Todos nós, no nosso pequeno mundo, podemos ajudar a humanidade. Nós aqui no Momento de Inspiração, para nós, se nós modificarmos uma só pessoa, já vamos ter sucesso relativamente àquilo que nós gostamos de transmitir. Isto são só ideias que nós gostaríamos que vocês ficassem mais curiosos e que nos fizessem perguntas, ou então que os ajudassem a descobrir outras perspectivas, outras formas de estar e até formas de nós nos ultrapassarmos a nós próprios. Ajudar a humanidade é nós também sairmos da nossa pequena vida, dos nossos dramas, das nossas frustrações, e a realmente abrirmos para o mundo, para aquilo que existe. Quando nós nos abrimos para o mundo, nós vemos que muitos desesperos que temos e muitos dramas não fazem o menor sentido, e é nesta perspectiva de relativizarmos a nossa própria vida, nós vamos encontrar aqui um espaço de solidariedade, de empatia, de compaixão por todos aqueles que não estão tão bem como nós, e nós, quando está ao nosso alcance, nós vamos ajudar. E eu acho que é importante ajudarmos sempre. Outra das ideias de Marco Aurélio, que era realmente, ele mais defendia, era a questão de reclamar. E nós falamos também aqui muito no programa que reclamar. Reclamar não ajuda nada. Reclamar é a mesma coisa, como diz Pedro Bial, mascar chiclete num dia de tempestade. O que é que isso resolve? Não resolve. Mas, ao mesmo tempo, o reclamar traz uma energia tão negativa, e cria, digamos assim, aquela ideia de estagnação da nossa própria vida e parar a nossa própria vida num determinado drama. E o que é que nós reclamamos? Reclamamos do marido, da mulher, do cão, do gato, do tempo, do Trump, do Putin, de Israel. E agora eu pergunto, mas isso ajuda alguma coisa? Reclamar ajuda alguma coisa? Porquê que, em vez de reclamar,
Você não dá esse espaço a si próprio para agradecer tudo aquilo que tem, tudo aquilo que se faz, porque mesmo dentro destes grandes conflitos e dentro destas coisas que acontecem e que nos fogem completamente ao controle, há situações boas, há ajuda humanitária. Porque é que nós não vemos esta questão? Há pessoas que é tipo aquela criança que o pai pensava que morreu, que tinha morrido, mas não morreu. Porque é que não pensamos que no meio de grandes dramas há sempre coisas interessantes e coisas bonitas, e que nós deveríamos ver essas coisas bonitas e falar delas? Porque isto é a expansão de uma energia coletiva, porque nós vivemos às vezes tão moldados por uma opinião negativa sobre tudo, que a nossa vida depois molda-se, ou seja, nós falamos tanto em alguma coisa que depois de repente percebemos que estamos presos, porque estamos sempre a falar em alguma coisa que nós não damos tempo a nós próprios sequer para seguir a nossa própria vida e fazer o que está ao nosso alcance para nos ajudarmos a nós e à sociedade. E como é que nós fazemos? Fazemos com uma vida muito mais de investimento em nós, na descoberta dos princípios e dos valores de vida, de acrescentarmos alguns componentes que são fundamentais para a vida, como vocês já sabem, que é dormir, beber água, fazer algum tipo de desporto, cuidado com a alimentação e visitas com alguma regularidade aos médicos. É muito importante. E se você fizer isto de uma forma, tipo o ar que você respira, se você fizer isto, você vai ter uma coisa que se chama força anímica para se levantar, para ver outras coisas, para ganhar curiosidade, para investir até no aumento da sua curiosidade, para você não perder tanto tempo a espreitar a vida dos outros e como é que os outros vivem, e começar a olhar mais para si mesmo e aproveitar o que os outros têm de bom para melhorar a sua própria vida e não apontar sempre os dedos e deixar isso assim. Por isso, reclamar, queridos ouvintes, é algo que é um cancro na nossa vida. Mas que fazemos cada vez mais. Sim, estamos sempre a reclamar tudo. Eu de repente vejo-me, e é verdade, nós fizemos um programa há 6 anos sobre reclamar. E eu nessa altura, eu lembro-me que disse assim, eu até nem reclamo muito, eu até nem falo muito. E hoje digo-vos com muita sinceridade, eu de vez em quando apercebo-me a mim mesma a reclamar. É verdade, a reclamar, porque isto é contagioso. Quando uma pessoa começa a reclamar, toda a gente reclama. Porque isso provoca um alívio, não é? Mas eu uma vez, isto é muito curioso, eu estava a reclamar com a minha filha mais nova e estava a dizer uns disparates. Ela vira-se para mim com aquele ar de 16 anos e disse, olha, mas isso ajuda alguma coisa? Sério? Claro que não ajuda nada. Ou seja, nós de vez em quando, isto ajuda alguma coisa. E só o facto de isto ajuda alguma coisa, não ajuda uma pessoa, de repente parece que põe os pés no chão e dizer assim, grande disparate que estamos a fazer. Mas eu sei que aquilo que nós estamos a dizer e... Era isso que Marco Aurélio dizia, não ajuda nada. Não ajuda nada. Mas sabem uma coisa? O mais incrível é que aquilo que nós estamos a falar de Marco Aurélio, e a ideia de Marco Aurélio é que eu um dia apareceu-me um livro nas mãos e alguém disse, mais um livrinho, mais um dos seus livrinhos. Não é mais um dos meus livrinhos. Eu disse, não, este livrinho foi só escrito há 2000 anos atrás por um dos maiores e melhores imperadores de Roma. Por isso, entendem o que estou a dizer? As ideias bases deste livro, apesar de estarem muito difundidas, era algo que um imperador da Roma, com muito sucesso, escrevia para nunca sair de um caminho que ele considerava o melhor para ele e para aquilo que ele tinha, para a família e para os... E essas sentenças ainda hoje são prementes, não é? É verdade. E por isso, queridos ouvidos, nem é questão, nós temos de estar um bocadinho mais atentos, porque se alguém escreveu há 2000 anos, ou alguém que escreveu há um ano atrás, e é um livro que no fundo pode ser um best-seller ou não, nós, em vez de criticarmos o conceito do livro, nós deveríamos folheá-lo e depois sim criticar e dizer o que, se gostamos ou não. Não temos que gostar de tudo, não é? Mas há uma coisa que eu queria dizer, é que eu cada vez mais acho que as pessoas não querem ter a consciência da própria vida. É muito mais fácil viver sem consciência, é muito mais tranquilo viver sem consciência, é muito mais fácil lidar com tudo aquilo que fazemos e que não fazemos, sem nunca ter que pedir desculpa, sem andar sempre para a frente.
e as outras pessoas que se arranjem. Isto é só aquela ideia de que há um memento mori, ou seja, aquela preparação para algo e deixarmos um caminho atrás de nós, à nossa frente, e por onde passamos, um caminho limpo, que eu acho que isso é importante. Você pode ser feliz em qualquer lugar. Nós dizemos Sim. sempre aqui no momento de inspiração, Sim. não há, eu seria mais feliz se, eu talvez fosse melhor quando, ou em qualquer... Não, querido ouvinte, você não está aqui por coincidência, você está aqui no sítio certo. E não pense que a sua vida seria diferente onde você pensa que seria muito mais feliz. Nós temos que encontrar a forma de investirmos no aumento do bem-estar na nossa própria vida, que nos leva a juntarmos momentos de felicidade. A felicidade são momentos, aquilo que nós podemos fazer é pavimentar a nossa própria vida para que nós possamos ter momentos de felicidade. E os momentos de felicidade são muito pequeninos, é um cheiro de um café, é um riso de um bebê, é um reconhecimento de uma pessoa de idade que nos agradece ou que olha para nós com ternura, é um reconhecimento dos nossos pares que até reconhecem o nosso valor como pessoas, é nós sentirmos bem com aquilo que fazemos e outra das coisas que é uma ideia também de Marco Aurélio é ajuda o bem comum, é ajudarmos, é nós participarmos na questão da humanidade. E quando eu muitas vezes digo nós não devemos aumentar a negatividade porque isso não é um bem comum, nós devemos cada vez mais alicerçar, fazer comentários e ajudar a mudar a perspectiva das coisas e tornarmos uma situação má menos má. Isso era uma coisa valorizada na época, no bem comum. Sim, e para nós também, porque eu acho que nós ficamos felizes quando nós, de alguma forma, participamos numa ação comum que vai ajudar muitas mais pessoas. Estamos numa altura fantástica para sairmos um bocadinho da nossa bolha e ajudarmos outras pessoas para um bem maior. E eu acho que é importante nós termos essa ideia. E depois é a outra ideia que eu vou acabar o programa com esta ideia, que é a ideia que cada vez mais importante para mim, em vez de reclamar, seja grato a si e à vida. Em vez de copiar, cada vez mais seja grato pela vida que tem e pelas pessoas que têm ao seu lado. Um dos vetores aqui muito falados no programa. Cada vez mais, quanto mais nós agradecemos, mais você vai ter espaço para ver que há bênçãos, seja de que forma for, graças que vem ter consigo. E depois é assim, nós temos que ver que a nossa vida, como nós estamos fartos de dizer, é um conjunto de detalhes. Se nós não andarmos distraídos com a vida dos outros, se não andarmos a reclamar, se percebermos que a nossa vida tem um processo e cada vez vivermos mais alicerçados e a pensar num bem maior, nós cada vez mais vamos viver a vida com plena gratidão, com plena satisfação e com a ideia de que fazemos o melhor que podemos e quando alguma coisa corre mal, nós somos capazes de dar passos atrás porque não estamos amarrados. A vida é dinâmica e nós devemos ter flexibilidade, mas nós só temos essa flexibilidade se pudermos ler uns livros, se pudermos ver umas reflexões e se pudermos até perceber que há coisas que algumas pessoas escrevem que batem certo na nossa vida. Penso nestas reflexões de Marco Aurélio ao longo desta semana, são bem atuais, por incrível que pareça, são muito atuais. E nós vamos voltar de hoje a 8 dias. Maria do Céu, qual é a música para fechar hoje? Porque eu não tenho cá apontamentos. Vamos, uma música. A primeira música do nosso programa foi. Nós abrimos o momento de inspiração há quantos anos? Vai fazer 10? 10 anos. Com Simple Trap. Não é? Sim. É Sweet Disposition. Por isso, queridos ouvintes, vamos voltar atrás. Quase. Estamos quase a fazer 10 anos. Fazemos dia 7 de janeiro, 10 dia anos. Dia 7 de janeiro fazemos 10 anos. Portanto, vamos voltar atrás e vamos ouvir a música que abriu o momento de inspiração há 10 anos atrás. Por isso, com Marco Aurélio, com o momento de inspiração, com a sua própria vida, tente ser o mais excelente que puder ser, porque isso vai lhe dar muita satisfação e muito propósito. Muito obrigado, até à próxima semana.